Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de John Wesley, intitulado como A Natureza e as Operações do Espírito Santo. E aqui passarei pelos dons extraordinários particulares concedidos às primeiras eras para a edificação da igreja e considerarei apenas o que o Espírito Santo é para cada crente, para a sua santificação e salvação pessoal. Não é concedido a todos ressuscitar os mortos e curar os doentes. O que é mais necessário é, com certeza, quanto a nós mesmos, que passamos da morte para a vida, manter nossos corpos puros e imaculados, e deixá-los colher aquela saúde que flui de uma paciência magnânima e das alegrias serenas da devoção. O Espírito Santo capacitou os homens a falar em línguas e a profetizar, mas a luz que mais necessariamente o acompanha é uma luz para discernir as falácias da carne e do sangue, para rejeitar as máximas irreligiosas do mundo, e para praticar aqueles graus de confiança em Deus e amor aos homens, cuja fundação não está tanto nas aparências presentes das coisas, como em algumas que ainda estão por vir. O objeto que esta luz nos traz mais imediatamente a conhecer somos nós mesmos, e em virtude disto, aquele que é nascido de Deus e tem uma esperança viva, pode de fato ver longe nos caminhos da providência e mais longe ainda nas Sagradas Escrituras, pois as Sagradas Escrituras, exceto algumas partes acidentais e menos necessárias, são apenas uma história daquele novo homem que ele mesmo é, e a providência é apenas uma disposição sábia de eventos para o despertar de pessoas particulares e amadurecer o mundo em geral para a vinda do reino de Cristo. Mas eu acho que a verdadeira noção do Espírito é que ele é alguma porção, assim como preparação para uma vida em Deus, que devemos desfrutar daqui em diante. O dom do Espírito Santo olha completamente para a ressurreição, pois então a vida de Deus é completada em nós. Então, depois que o homem tiver passado por todas as penalidades do pecado, a labuta e a vaidade da vida humana, as reflexões dolorosas de uma mente desperta, as enfermidades e a dissolução do corpo, e todos os sofrimentos e mortificações que um Deus justo colocará em seu caminho, quando, por este meio, ele tiver chegado a conhecer a Deus e a si mesmo, ele poderá ser confiado com segurança à vida verdadeira, com a liberdade e os ornamentos de um filho de Deus, pois ele não mais se arrogará nada a si mesmo. Então, o Espírito Santo será totalmente concedido quando a carne não mais resistir a ele, mas será ela mesmo transformada em uma condição angelical, sendo revestida com a incorrupção do Espírito Santo, quando o corpo que, por nascer com a alma e viver por meio dela, só poderia ser chamado de animal, agora se tornará espiritual, enquanto pelo Espírito ele se eleva à eternidade. Tudo no cristianismo é algum tipo de antecipação de algo que está para acontecer no fim do mundo. Se os apóstolos pregassem por ordem de seu mestre que o reino de Deus se aproximava, o significado era que, de agora em diante, todos os homens deveriam fixar seus olhos naquele tempo feliz, predito pelos profetas, quando o Messias viria e restauraria todas as coisas, que, renunciando à sua conversa mundana e se submetendo à instituição do Evangelho, eles deveriam se preparar para apressar essa bênção. Agora somos filhos de Deus, como nos diz João, e ainda assim, o que ele nos transmite no presente dificilmente justificará esse título, sem absorver aquela plenitude de sua imagem, que então será exibida em nós, quando seremos os filhos de Deus por sermos filhos da ressurreição.
Os verdadeiros crentes, então, entram em uma vida cuja sequência eles não conhecem, pois é uma vida escondida com Cristo em Deus. Ele, o precursor, atingiu o fim dela, tendo ido para o Pai. Mas não podemos saber mais dela do que apareceu nele enquanto estava na terra. E mesmo isso, não saberemos, a não ser seguindo seus passos, o que, se o fizermos, seremos tão fortalecidos e renovados dia a dia no homem interior que não desejaremos conforto do mundo presente por meio de um senso de alegria proposta diante de nós. Embora, quanto ao homem exterior, estejamos sujeitos a angústias e decadências e tratados como a escória de todas as coisas. Bem, pode um homem perguntar ao seu próprio coração se ele é capaz de admitir o Espírito de Deus, pois onde esse hóspede divino entra, as leis de outro mundo devem ser observadas. O corpo deve ser entregue ao mártírio, ou gasto na guerra cristã, tão despreocupadamente como se a alma já estivesse provida de sua casa do céu. Os bens deste mundo devem ser repartidos tão livremente como se o último fogo fosse agarrá-los amanhã. Nosso próximo deve ser amado tão sinceramente como se ele fosse lavado de todos os seus pecados e demonstrado ser um filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Os frutos deste Espírito não devem ser meras virtudes morais, calculadas para o conforto e decência da vida presente, mas disposições santas, adequadas aos instintos de uma vida superior já iniciada. Assim, para avançar, para onde a promessa da vida o chama, para virar as costas para o mundo e confortar-se em Deus, todo aquele que tem fé percebe ser justo e necessário e se força a fazê-lo. Todo aquele que tem esperança o faz com alegria e entusiasmo, embora não sem dificuldade, mas aquele que tem o amor o faz com facilidade e simplicidade de coração. O estado de amor, sendo acompanhado de alegria indizível e cheia de glória, com o descanso das paixões e vaidades do homem, com a integridade de um julgamento imutável e uma vontade divina, é, em grande medida, sua própria recompensa, ainda que não tanto a ponto de substituir o desejo do outro mundo. Pois embora tal homem, tendo um amor livre e insaciável pelo que é bom, raramente precise propor formalmente a si mesmo as esperanças de retribuição, a fim de superar sua relutância e cumprir seu dever. Ainda assim, certamente ele deve ansiar por aquilo que é melhor de tudo e sentir uma atração clara por aquele país no qual ele já tem seu lugar e posição designados, e se juntar à expectativa sincera de todas as criaturas que esperam pela manifestação dos filhos de Deus. Pois agora obtemos apenas uma parte de seu Espírito para nos modelar e nos preparar para a incorrupção, para que possamos, gradualmente, nos acostumar e receber a carregar Deus dentro de nós e, portanto, o apóstolo chama de o penhor do Espírito, isto é, uma parte daquela honra que nos é prometida pelo Senhor. Se, portanto, o penhor, permanecendo em nós, nos torna espirituais agora mesmo, e o que é mortal é, por assim dizer, engolido pela imortalidade, como será quando, ressuscitando, o veremos face a face? Quando todos os nossos membros irromperem em cânticos de triunfo e glorificarem aquele que os ressuscitou dos mortos e lhes concedeu a vida eterna? Pois se este penhor ou promessa, abraçando o homem em si mesmo, o faz agora clamar, Abba, Pai, o que fará toda a graça do Espírito, quando sendo dada longamente aos crentes, nos tornará semelhantes a Deus e nos aperfeiçoará pela vontade do Pai?
E assim fiz o que foi proposto a princípio. Considerei a natureza de nossa queda em Adão, a pessoa de Jesus Cristo e as operações do Espírito Santo nos cristãos. A única inferência que tirarei do que foi dito, e principalmente do relato da queda do homem, será a razoabilidade desses preceitos de abnegação, sofrimento diário e renúncia ao mundo, que são tão peculiares ao cristianismo e que são o único fundamento sobre o qual as outras virtudes recomendadas no Novo Testamento podem ser praticadas ou alcançadas no sentido ali pretendido. Essa inferência é tão natural que não pude deixar de antecipá-la em alguma medida o tempo todo. Alguém poderia pensar que não seria difícil persuadir uma criatura a abominar os distintivos de sua miséria, a não ser gostar de uma condição ou mansão que apenas o banimento e a desgraça lhe atribuíram, a pisotear a grandeza, recusar os confortos e suspeitar da sabedoria de uma vida cuja natureza é separá-lo de seu Deus. Seu Salvador ordena que você odeie sua própria vida. Se você perguntar a razão, entre em seu coração, veja se ele é santo e cheio de Deus, ou se, por outro lado, muitas coisas que são contrárias a ele são forjadas ali, e ele se tornou uma plantação do inimigo. Ou, se esta for uma investigação muito boa, olhe para seu corpo. Você encontrará ali o brilho de um anjo, todo o vigor da imortalidade? Se não, tenho certeza de que sua alma está no mesmo grau de pobreza, nudez e ausência de Deus. É verdade, sua alma pode ser readmitida mais cedo a alguns raios da luz do semblante de Deus do que do seu corpo. Mas se você der qualquer passo em direção a isso, não gostar de seu eu atual deve ser o primeiro. Você quer uma razão pela qual deveria renunciar ao mundo. Na verdade, você não pode ver o princípio dele andando para cima e para baixo, buscando a quem possa tragar, e você pode ser tão ignorante de seus dispositivos a ponto de não saber que eles acontecem, tanto nas medidas mais especiosas de negócios e aprendizado, quanto nas buscas mais selvagens de prazer. Mas isso, no entanto, você não pode deixar de ver, que o mundo não é ainda um paraíso de Deus, guardado e enobrecido com a luz da glória. É, de fato, um lugar onde Deus determinou que ele não aparecerá para você na melhor das hipóteses, mas deixará você em um estado de esperança que você verá seu rosto quando este mundo for dissolvido. No entanto, há uma maneira de nos resgatar, em grande medida, das más consequências de nosso cativeiro, e nosso Salvador nos ensinou esse caminho. É pelo sofrimento. Não devemos apenas sofrer muitas coisas, como ele fez, e assim entrar em nossa glória, mas também devemos sofrer muitas coisas, para que possamos ficar acima de nossa corrupção no presente e desfrutar do Espírito Santo. O mundo não tem mais poder sobre nós do que temos um rápido sabor de seus confortos, e o sofrimento diminuiu isso. O sofrimento é, de fato, uma refutação direta das pretensões pelas quais o tentador bajulador nos ganha. Pois estou na vida humana, e se essa vida contém tal facilidade suave, prazer arrebatador, eminência gloriosa, como você promete, por que estou assim? É porque ainda não comprei riquezas para me tornar fácil, ou as realizações atuais para me tornar considerável. Então descubro que todo o conforto que você propõe é me afastado de mim mesmo, mas prefiro entrar profundamente em minha própria condição, por pior que seja. Talvez eu esteja mais perto de Deus, a verdade eterna, sentindo tristezas e misérias que são pessoais e reais, do que sentindo confortos que não são. Começo já a descobrir
que todas as minhas queixas se concentram em um ponto. Há sempre no fundo uma grande perda ou defeito, que não é a falta de amigos ou ouro, de saúde ou filosofia. E o senso permanente disso pode possivelmente se tornar uma prece aos ouvidos do Altíssimo. Uma prece não resultante de um conjunto de noções especulativas, mas do estado real e indisfarçável de tudo o que está dentro de mim. Nem, de fato, uma prece tão explícita a ponto de descrever a coisa que eu quero, mas, considerando quão estranha é a minha carência, tão explícita quanto eu puder fazer. Já que, então, o sofrimento me abre uma porta de esperança, não a afastarei de mim enquanto eu viver. Ela me ajuda a uma verdadeira descoberta de um período da minha existência, embora seja baixo, e lances mais justos por terem alguma conexão com um período mais glorioso que pode seguir do que as artes da indulgência, as diversões do orgulho e da preguiça, e toda a política obscura deste mundo, que travam guerra com toda a verdade que o homem deve conhecer e sentir antes que ele possa olhar para Deus. Pode ser, enquanto eu continuar na cruz, eu irei, como meu Salvador, despir principados e potestades, recuperar-me mais e mais da sujeição em que estou de fato, que ele apenas parecia estar, aqueles governantes perversos, e triunfar sobre eles nela. Pelo menos aparecerá no dia em que Deus visitar que meu coração, embora se tenha tornado indigno de sua residência, era grande demais para ser consolado por qualquer uma de suas criaturas, e foi guardado para ele como um lugar originalmente sagrado, embora para o presente impuro. Mas suponho que nosso estado exige de nós morrer diariamente, sacrificar tudo o que esta vida presente pode se gabar, ou com o que se deleita, antes de desistirmos da própria vida. Suponho também que na hora em que fazemos algo desse tipo, recebemos luz e força de Deus para crescermos superiores às nossas enfermidades e somos levados suavemente em direção a Ele na alegria do Santo Espírito. Ainda assim, como pode um homem ter oportunidades tão frequentes de sofrimento? De fato, mártires não acontecem em todas as épocas, e alguns dias de nossas vidas podem passar sem reprovações da minha parte, podem estar com saúde e não querer comida para comer e roupas para vestir, embora a própria saúde e a nutrição em si nos obriguem à dor de uma correção constante deles. Ainda assim, o amor de Deus e a esperança celestial não faltarão algo para oprimi-los neste mundo. Que um homem desça calmamente em seu coração e veja se não há nenhuma raiz de amargura brotando, se pelo menos seus pensamentos, que estão sempre em movimento, não às vezes se desviam para projetos sugeridos pelo orgulho, ou afundam em indolências frívolas, ou se enredam em ansiedade mesquinha. Ele não encontra um movimento de raiva ou de alegria, fomentando-o em um instante por toda parte, privando da mansidão e do discernimento firme pelos quais ele trabalhou? Ou que ele apenas conceba, a qualquer momento, aquela obediência sincera e zelo vigilante e dignidade de comportamento que é adequado, não digo a um anjo, mas a um pecador que tem uma boa esperança pela graça e se esforça para trabalhar para isso. E se ele não encontrar nenhum tipo de obstáculo para isso dentro dele, ele de fato não tem oportunidades de sofrer. Em suma, se ele é um tipo de criatura tão abjeta como a vontade, a menos que a graça lhe faça uma violência perpétua, recaia frequentemente em um curso de pensamento e ação inteiramente sem Deus, então ele nunca poderá querer ocasiões de sofrimento, mas descobrirá que sua própria natureza
é o mesmo fardo para ele, como aquela geração infiel e perversa foi para o nosso Salvador, de quem ele disse: Até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Ó Deus, que em todas as eras ensinastes os corações de teu povo fiel, enviando-lhes a luz de teu Espírito Santo, conceda-nos, pelo mesmo Espírito, ter um julgamento correto em todas as coisas e sempre nos alegrar em seu santo conforto, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina contigo, na unidade do mesmo Espírito, um Deus, mundo sem fim. Amém.